Então vamos lá. É isso aí, você que está sintonizado na Ordinária FM, no programa Bispo Ordinário, em homenagem, né, lembrando o Dia das Mães, no dia de amanhã, dia 11 de maio, nós vamos fazer menção de algumas mães da Bíblia, né, uns exemplos da Bíblia, o qual nós podemos chamar, né, por exemplo, a primeira mãe que eu quero dar exemplo é a mãe de Jesus, Maria, que ela foi abençoada, escolhida e abençoada por Deus para conceder o Salvador do mundo, né? Jesus Cristo, aquele que ia morrer, né? E padecer pelos nossos pecados. Então ela ali você pode ler no livro de Mateus, no primeiro capítulo, né? E o qual diz que aqui no versículo diz que Maria, né, foi escolhida por Deus para conceder pelo Espírito Santo de Deus. E depois que Deus, né, tudo é plano de Deus, tudo é o trabalhar de Deus. José não sabia, não entendia muito bem, ele atentou, né, sair discretamente e deixá-la secretamente, né, para não escandalizar no meio do povo. Mas o Senhor enviou o anjo e explicou tudo para ele. E aí no versículo 23 está escrito: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu Maria como sua mulher. Tá vendo? Esse é o exemplo de mulher escolhida. Nós temos outro exemplo no livro de Êxodo, no capítulo 1. Nós vemos o nascimento de Moisés. Essa é uma mulher, né, a mãe, que eu, às vezes, quando medito nessa palavra do nascimento de Moisés, eu vejo a mãe de Moisés como uma mulher abençoada, muito abençoada. Imagine só, vivendo épocas difíceis, em que o rei mandou matar todos os meninos que nascessem naquela época, todos os meninos que era masculino. Aí ela teve o seu filho lindo, maravilhoso. Ela não queria matar que mãe que quer matar seu filho, né? Então, deixa matá-lo. Ela fez uma arca de betume e colocou Moisés ali, né, bem fechadinho, bem arrumadinho, pôs até asfalto, né, aquela pôs, né, chofre. E aí ela arrumou bem direitinho, deixou no rio para alguém ver se alguém catasse ele, né? E foi ali achado pela filha de Faraó e aquelas mulheres. E você, assim, pode até acreditar em coincidência, mas ali foi tudo trabalhar de Deus. Imagine que a filha dessa mãe, essa mais mocinha um pouco, aconselhou aquela princesa, né? Eu acho que era princesa, que queria adotar aquele menino, deixar que uma egípcia, né? Uma hebreia, amamentasse a Moisés. E foi que ela mandou justamente para a mãe de Moisés, aquela que concedeu, né, sem ele saber, concedeu a Moisés amamentasse ele. Olha que privilégio dessa mãe. Ela pensou que ela nunca mais ia ver o filho dela, mas pelo menos só de saber que ele estava vivo, ela já ficava mais alegre, mais feliz, né? E ela não queria ver ele morto. Mas Deus foi tão bom com ela que nesse meio de vai e vem, ela conseguiu amamentar o seu filho sem que as princesas soubessem que era o próprio filho da hebreia mesmo. E aí eu creio que ela ficou muito maravilhada
e ainda depois ela viu a prosperidade, como Deus usou seu filho Moisés na face da terra. Tudo isso ela se alegrou na presença do Senhor. Temos também, aqui ó, só para não ficar nas minhas palavras, vamos ler aqui, no capítulo 2 do livro de Êxodo, né? E foi um homem da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concedeu e deu à luz a um filho. Vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. E não podendo esconder mais, ela tomou a arca de juncos e revestiu de betume e pinche. Então, pondo nela o menino, pôs os juncos no rio, à margem do rio. E aí sua irmã ficou de longe para saber o que havia de acontecer. Olha só como que Deus abençoou essa mãe. Essa mãe foi muito abençoada e ela acabou aumentando o seu próprio filho e acabou também vendo a prosperidade dele na face da terra, sendo um instrumento de Deus para toda a nação, para todo aquele povo hebreu. E também temos a mãe sofredora. A mãe sofredora nós podemos ver aqui, ó, no livro de Ruth, a Noemi. A Noemi foi uma mãe sofredora, porque eles saíram, né, de Moabe por causa da fome. Era um tempo de muita fome, muita dificuldade. Saíram de Belém, né? E foram para os campos de Moabe. Ela, seu marido Elimeleque, né? Noemi, Elimeleque, seu marido, e Ruth não, e seus 2 filhos, que logo em seguida ela perdeu o marido morreu, e aí seus filhos casaram-se, né, com Ruth e Orga, acho que é Orga o nome da outra, e as 2 noras dela, eles casaram, mas logo eles também morreram. Olha só como ela sofreu, perdeu os 2 filhos, e aí ela resolveu voltar para sua cidade natal, para Belém. E voltando para Belém, as noras dela queriam voltar junto. Só que ela falou que não, cada um vai para sua casa, eu não tenho mais filho para dar para vocês. Foi uma mãe realmente sofredora. E Ruth voltou com ela, somente Ruth voltou com ela. E ela foi uma mãe sofredora. E provavelmente adotou Ruth como sua filha e amou-a como sua filha. Então, é um exemplo de mãe sofredora. E na Bíblia nós temos vários tipos de mãe, né? Mãe que ama, mãe que sofre por causa dos filhos, né? Aí nós vemos aquela mãe que ama de tal maneira, né? Aquela que concebe. Nós temos um exemplo também no livro de Gênesis, né? Onde nós vemos aí Abraão, né? Que tinha promessa de Deus, ele e Sara tinham a promessa de Deus de ter um filho, mas sempre naquela expectativa, naquela esperança e acreditando que Deus realmente ia dar um filho para eles. Mas eles chegaram numa fase de idade que eles disseram assim: não, acho que Deus, não sei, é impossível, né? Ele já estava com 100 anos e ela com 90 anos quando teve Isaac, mas já eram bem avançados de idade e ainda não tinha. Então, como era de costume naquela época, a mulher que não podia ter filhos, ela concedia, né, sua serva, para sua serva deitar-se com o marido e ter um filho, e esse filho seria para ela, no caso. E aí ela tinha Agar como serva egípcia, né, que veio lá do Egito. Ela tinha essa serva e ela confiou mandou ela deitar com Abraão,
para conceber esse filho, ou seja, querendo adiantar a promessa de Deus, sendo que a promessa de Deus era entre os dois, não era com outra pessoa. E aí Agar teve um filho, mas ela amou tanto esse filho, e começou a desprezar sua senhora, dizendo assim, como assim? Ela pode ter filhos e eu não posso. E aí ficaram aquela disputa entre as duas não estavam combinando, né? E aí Agar teve Ismael, seu filho. Deus até escolheu o nome dele, né? Ismael. E ela acabou ficando com o menino porque ela amou muito o menino e não queria dar ele para ela, né? Mas o combinado era dela ter o filho para Sara, mas não deu. E assim ela amou demais aquele menino, e a história vocês já conhecem, de Agar e Ismael. Eles tiveram que sair, né, daquele lugar onde estava Abraão e Sara. Aí posteriormente, quando Sara já tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos, a Sara concedeu e teve um filho, e o filho se chamou, né? Teve um filho, Isaque. Isaque era o nome do filho que ele teve, que eles tiveram. A promessa era o filho da promessa, e ela amou também muitíssimo a Isaque, né? Então nós temos na Bíblia vários exemplos de mãe. E as mães, né, de hoje, né, elas são muito abençoadas. O amor de mãe é muito grande, né? Você vê aí que ela concedeu aquele menino. Nos planos era para ela dar aquele menino para o casal Sara e Abraão, mas ela não fez assim, porque ela amou demais. Então o amor de mãe é muito intenso, é muito grande. Nós vemos aí que muitas pessoas têm as mães que oram, né? Quantas as mães têm passado aí orando, buscando pela salvação do seu filho, pela libertação do seu filho. E a oração da mãe move e tem muito efeito, né? A oração de uma mãe, ela que abençoa. Mas ultimamente nós temos visto mães de vários tipos, né? Porque está se cumprindo o que diz a Escritura: nos últimos tempos o amor de muitos esfriarão. Então está tendo assim um pouquinho de falta de amor da parte de algumas mães. Talvez seja por causa do sofrimento, dos tempos difíceis, né? Muitos porquês existe diante de tanta coisas diferenciada que tem acontecido. Mãe que mata filho, filho que mata mãe. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Mas nós sabemos que a essência mesmo é que a mãe ama intensamente o filho a ponto de dar a sua vida por ele. Então muitas vezes nós vemos aí que as mães oram intensamente por o filho. Eu tenho dois, um menino e uma menina, né, que já são moços. A minha filha, quando tinha 4 anos, ela passou por momentos muito difíceis, com adenoide, com garganta e ouvido. E aí o médico levou para fazer uma cirurgia, era uma cirurgia de urgência, né? Um dia que eu levei no Hospital das Clínicas, ela foi num dia, já fez exame no outro dia já operou, porque era urgente, ela quase não estava respirando. Mas aí ela ia 4 aninhos, né, era muito pequenininha, ela foi fazer uma cirurgia que era garganta, nariz e ouvido, os 2 ouvidos. Era uma operação muito grande, durou mais de 3 horas, né, essa operação. E durante essas 3 horas eu orei ao Senhor, eu chorei, eu fiquei ali orando e chorando na presença do Senhor. Ali era só eu e o Senhor, não tinha mais ninguém. Nós estávamos orando,
orando, e o Senhor fez a obra. Porque os médicos podem ser muito bons, né? Mas qualquer cirurgia é cirurgia de risco. Eles podem tanto errar como acertar. Mas quando Deus coloca a mão, a coisa muda. Você que tem aí uma pessoa que às vezes vai fazer uma cirurgia, qualquer cirurgia, você tem que até assinar o laudo, assinar lá antes, que o risco da pessoa morrer, da pessoa ficar na sala de cirurgia é grande. Então você assina antes, se responsabilizando, né? Autorizando a cirurgia, tem que autorizar. E aí você fica ali naquela expectativa, mas você fica orando e clamando a Deus. E Deus interfere, porque Ele é o médico dos médicos. Os médicos podem ter sua perfeição, estudou bastante, né? Tem muita sabedoria, tem muita habilidade, mas eles são sujeitos a errar. Mas quando o Senhor entra, né, não há erro, não há como Deus não abençoar. Deus abençoando, Deus entrando com cirurgia, na sala de cirurgia, a coisa muda, tudo é mudado, porque o poder de Deus é grande. Ele é o médico dos médicos, é o médico por excelência. E ali eu clamei a Deus durante essas mais de 3 horas que durou a cirurgia, e para a glória de Deus deu tudo certo, tudo bem. Ela hoje não tem problema nenhum no ouvido, nem na garganta, nunca mais ela teve problema na garganta, já está com mais de 20 anos, não teve mais nada na garganta, porque o Senhor operou juntamente com aqueles médicos. Sou grata a todos os médicos, mas eu louvo ao Senhor, porque Ele é grande, Ele é o médico por excelência. E sem o poder de Deus, eles não poderiam fazer nada. Eles são sujeitos a erros. Mas quando o Senhor entra com providência, a perfeição, ela acontece. Então temos que, a oração da mãe tem muito valor. Você que é mãe, ora pelo seu filho, não desista. Às vezes as pessoas falam assim: esse aí que bebe, que fuma, que faz isso, faz aquilo, esse não tem jeito mais. Mas não pode perder a esperança. A mãe está sempre orando. O filho pode ser o que for, a mãe está sempre orando, sempre buscando a Deus. E na Bíblia nós vemos isso. Muitas mães que oram, muitas mães que buscam o Senhor. Tem até uma mãe, né, que quando os filhos morreram, ela não deixava os bichos, né, ir até o corpo deles. Ela zelou pelos corpos dele até quando eles morreram. Então existe mãe que vale a pena, porque é um amor, o amor de Deus mesmo, o amor que Deus nos concedeu, que Deus nos abençoou. E Deus, Ele continua fazendo milagres e maravilhas, Ele continua operando. Por isso que a oração, ela move as mãos de Deus ao nosso favor. Então nós devemos sempre orar sem cessar, né? O apóstolo diz aqui na sua palavra: orai sem cessar, em todo tempo orando e buscando a Deus, porque Ele é o poder de Deus que move o coração do homem, né? Que move a circunstância, as coisas boas que podem acontecer na nossa vida. Por isso, vamos orar e vamos buscar a Deus. As mães, meus parabéns, né? E toda mãe não quer um presente específico. É lógico, né? Ganhar presente é muito bom, mas o maior presente é ver os filhos bem, os filhos de cabeça erguida, trabalhando, estudando, sendo uma pessoa de sucesso na vida, nesse mundo. E também, principalmente, a mãe se alegra de ver os filhos na presença de Deus, porque nós sabemos que na presença de Deus tudo nós podemos, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem é que nos fortalece? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Por isso nós temos que acreditar que tudo nós podemos quando Deus está na nossa vida. Então, a felicidade da mãe é ver você bem, você com a cabeça erguida, com sucesso, na presença de Deus e, enfim, confiando naquele que tudo pode, naquele que tudo executa por nós, né? E vemos aí na Bíblia vários exemplos de mãe, né? Eu não busquei muito essa semana na Bíblia sobre as mães que tem aqui na Bíblia, mas nós sabemos que existem vários exemplos bíblicos e vários exemplos também nos dias atuais. Por quê? Porque o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Muita coisa no mundo mudou, a evolução, né? Muita evolução, muita tecnologia, né? Muitas coisas mudaram, né? Muitas coisas facilitaram, muitas coisas dificultaram. Houve muita mudança, mas o nosso Deus não muda. Nosso Deus, ele continua sendo o mesmo, né? Fiel e verdadeiro. Ele continua sendo o mesmo. Nós às vezes até esquecemos, né? Deixamos de buscar ao Senhor constantemente, mas ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Porque nós não recebemos como nós recebíamos antes, né? Como o pessoal anteriormente a nós recebia aqueles milagres, aquelas maravilhas. Por quê? Porque muitas vezes nós não buscamos, mas pode ter certeza que o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou.